Alô a todos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o texto, conceitos e abordagens. Primeiramente nós vamos ver a conceituação de texto, posteriormente nós vamos ver alguns exemplos e falaremos também da formalidade e informalidade dos textos orais e textos escritos. O que é um texto? Então pense bem nesses textos que você vai visualizar. Artigos jornalísticos são textos? Letra de música são textos? Uma bula de remédio, uma carta, uma propaganda? Será que todos esses são textos? Vamos ver então uma definição de texto? Um texto é uma manifestação linguística, nas modalidades oral ou escrita, que tem o papel de transmitir significados em situações específicas. O texto, então, é uma manifestação linguística. É lógico, os textos, eles ocorrem com palavras, com expressões. Também o texto ocorre dentro de uma modalidade oral e uma modalidade escrita. A modalidade oral, através de textos orais, como a gente chama, através de entrevistas, através dos próprios diálogos que a gente tem, ou manifestações escritas diversas, que normalmente é o que a gente mais conhece, cartas, e-mails, receitas e vários outros tipos de textos. Também temos esses tipos de textos que nós estamos falando, eles têm que ocorrer dentro de uma situação específica, dentro de um contexto específico, para que eles possam ser entendidos. E como poderemos compreendê-los? A partir do que poderemos caracterizar um texto como um texto? Então veremos a seguir as características de textos. Em primeiro lugar, um texto tem que ter uma organização textual coesa e coerente. Uma organização coesa é uma organização de texto estruturada. Nós vemos que o texto tem uma sequência. Por exemplo, se nós falarmos, Maria foi à feira, Maria comprou bananas, Maria comprou laranjas, Maria comprou abacaxi. Puxa, tá certo, eu entendi, perfeitamente compreendido. Mas ficou um pouco estranho, um pouco repetido, não ficou? Ao mesmo tempo, imagine nessa mesma situação. Maria foi à feira, comprou legumes, comprou frutas, comprou verduras, aí voltou para casa, jogou tudo no lixo e foi preparar a alimentação da família. Meio estranho, não é? Vemos então que podemos ter textos coesos sem serem coerentes e coerentes sem serem coesos. Um texto bem escrito ou bem falado ou bem estruturado, ele tem que ser coeso e coerente. Em segundo lugar, o texto tem que ter uma estruturação adequada. O texto ele tem que ter uma organização que nós esperamos encontrar nele. Então imagine textos de um modo geral. Vamos compor um texto. Como que nós vamos compor esse texto? Então você vai pensar, tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Perfeito, vamos compor o texto. Aí você imagine que você é um chefe de cozinha. E aí você pensa naquela estruturação de texto. Como é que eu vou colocar aquela receita deliciosa no papel? Bom, introdução, desenvolvimento e conclusão? Não nos parece uma estruturação adequada para uma receita culinária, não é mesmo? Um outro ponto. Para um texto ser considerado um texto, ele tem que ter um nível de linguagem adequada de uma situação social específica. Por exemplo, imagine naquele caso da receita que você estava escrevendo. Será que a linguagem que você colocaria seria: será que você poderia, por gentileza, quebrar os ovos em uma tigela de porcelana chinesa? Não nos parece muito adequado, não é? Imagine então numa outra situação. Você está numa situação de negócios dentro da sua empresa e tem que escrever uma carta ou um e-mail. Aí imagine que a sua carta seja assim: prezado seu Zé, a gente vai ficar muito feliz em ter você como cliente. Em seguida, veja que texto é esse.